Nós vamos ler Josué, capítulo 1. Eu quero ler o versículo 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Você pode seguir a leitura que está ali na televisão aí, e vamos ler todos juntos, a uma só voz? Vamos ler, vamos ler todos juntos e a uma só voz. Amém? Sob a batuta aqui do maestro, né? Vamos lá? Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra bendita nos nossos corações. A palavra que eu tenho para os irmãos essa noite é: não temas, ou não tenha medo. Não tenha medo. E eu quero aqui me penitenciar diante dos irmãos, porque eu ouvi e transmiti uma coisa, muitas vezes falei isso aqui, mas o que eu falei estava errado. Eu depois ouvi uma pessoa falar, e aí eu fui pesquisar, e essa pessoa de fato tinha razão. Não está escrito na Bíblia 365 vezes, não temas. Não está escrito 365 vezes. Está escrito nessa versão que eu estou lendo aqui, 88 vezes. Tem uma outra versão que dá 90, outra dá menos, mas o que nos importa não é quantas vezes o Senhor escreveu isso na Bíblia. O que nos importa é que o Senhor nos disse para a gente não ter medo. Amém, irmãos? Amém. Não devemos ter medo. E o Senhor repete 88 vezes nas Escrituras. Olha bem, quando você repete uma coisa 3 vezes, você está dizendo o quê? Isso que eu estou falando é para você levar a sério. Às vezes os filhos falam com o pai, mas por que tem que repetir? A gente diz assim, se você ouvisse a primeira vez, não havia necessidade de repetir. Mas como você não escuta a primeira vez, então tenho que repetir. Um certo pastor, hoje ele está com o Senhor, o pastor Ernesto Tonini, foi perguntado por que ele repetia 3 vezes uma coisa quando ele estava pregando. Ele, por exemplo, o Senhor disse, você tem que ser santo, você tem que ser santo, você tem que ser santo. E ele tinha esse costume de sempre repetir 3 vezes. E lá no seminário ele falou para a gente, ele foi meu professor, ele disse assim, eu repito 3 vezes para vocês gravar, gravar e gravar. Então, por isso que ele repetia 3 vezes, para quê? Gravar, gravar e gravar. E quando o Senhor fala 88 vezes esse mandamento direto, não temas, ou não tenha medo. O que o Senhor está querendo falar com a gente? Que a gente não deve ser uma pessoa amedrontada. Mas o que a gente mais escuta é as pessoas falarem que estão com medo.
o que mais se escuta, que elas estão com medo. Existe um medo, que é um medo natural. Se esse medo não existisse, seria um problema para a gente. Quem é que não tem medo de uma panela de água fervente? Quem é que não tem medo de um boi bravo no campo? Quem é que não tem medo de um prego enferrujado virado para cima? Sem estar enferrujado, já mete medo, quanto mais enferrujado. Então existe um medo que é proteção. A gente o tem para nos proteger. Qual o menino que pega pela segunda vez num ferro quente? É muito difícil. Quando as crianças veem um ferro, ele já fala assim, dodói, ai, ai, ai. Não é? Eles até falam que os índios falam com os filhos, olha, se você for aí, você vai cair. Aí o menino vai e cai. Pronto, não vai cair nunca mais. Mas depende do lugar onde ele vai cair também, que nós não somos. Então, meus amados irmãos e amigos, o Senhor nos diz na sua palavra para a gente não ter medo. E eu trouxe aqui uma coleção de textos do profeta Isaías, porque o profeta Isaías profetizou em circunstâncias muito adversas. Ele foi profeta durante a existência de 4 reis em Judá. E ele viu muitas situações. E o Senhor trouxe pela boca do profeta Isaías uma palavra para o seu povo que não deveria ter medo. Não tenha medo. Não temas. E você vai ver isso lá em Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 10, Isaías capítulo 37, Isaías 40. Mas eu quero dar um salto aqui no 41, e eu gostaria que, se você fizesse a gentileza, abrisse sua Bíblia, Isaías capítulo 41, para você até marcar aí, não é, e gravar isso na sua Bíblia, quando o Senhor fala nos versos 8 ao verso 16, o Senhor diz assim, Isaías 41, 8 a 16, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Então o Senhor diz assim, olha, você a quem eu escolhi, e quem eu chamei dos lugares mais distantes, isto é, o Senhor escolheu você e trouxe você de cidades, de estados, de famílias, as mais diversas e diferentes. E o Senhor disse, eu escolhi você, eu não rejeitei você, pelo contrário, eu chamei você, e chamei você para mim. Então o Senhor diz, olha, não tenha medo, não temas, por quê? Porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu estou com você, eu sou com você. Você não precisa ter medo, porque eu estou com você. Irmãos, eu já falei isso e já vi muitas pessoas falarem dessas vans da polícia militar que ficam em determinados locais, nos bairros, etc.
E a gente diz assim, olha, tem sido uma tranquilidade para essa gente aqui, para a vizinhança, a presença dessas vans. Porque as pessoas não vão querer fazer algumas coisas ali, vamos dizer assim, à sombra da polícia militar. E a gente se sente seguro vendo, a polícia está ali. Mas, meus irmãos, quem é que está conosco? Como sombra à nossa direita? Quem é que nos guarda todos os dias? Quem é que não nos desampara? E diz aqui, eu sou com você, eu sou contigo. Se nós nos sentimos seguros diante das autoridades dos homens, por que não devemos nos sentir seguros sabendo que o Senhor nosso Deus está conosco? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor diz, não tenha medo por uma razão simples. Eu estou com você. E o Senhor está com você? Você crê que o Senhor é com você? Amém? Você crê que o Senhor está na sua vida? Que o Senhor está na sua casa? Quando você viaja, você crê que o Senhor vai com você? Por onde vai o Senhor? Então ele diz, não temas, porque eu estou contigo. Em segundo lugar, aí no profeta Isaías, nesse mesmo capítulo 41, nos textos mais à frente, o verso 14, ele diz assim, não temas, que eu te ajudo. Eles não tenham medo, porque eu te ajudo. Não é? E ele diz assim, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Quem é o teu ajudante? Quem é que ajuda você? Quem é que está ali ao seu lado para te levantar? Quem é que está ali ao seu lado para carregar dia a dia as suas cargas? Quem é que antes de você acordar já está perto de você para ajudar você na caminhada do dia? Então ele fala, não tenha medo, eu ajudo você. Quando você precisar de mim, eu estarei lá para te ajudar. Para estender a você a minha destra, para te amparar, para te levantar, para te levar à frente, para ajudar a carregar essa carga. Ah, meu Deus, ninguém olha para mim, ninguém me ajuda. Quer dizer, você está desprezando o Senhor é quem te ajuda. Ele ajuda você. Ele diz, não tenha medo, porque eu te ajudo. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, não tenha medo, porque eu sou com você. E agora diz, não tenha medo, porque eu ajudo você. Em terceiro lugar aqui, ele diz assim no capítulo 43, ele diz assim, agora assim diz o Senhor que te criou Jacó e que te formou Israel, não temas porque eu te remi. Eu sou contigo, eu te ajudo e eu te remi. E ele diz assim, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. O Senhor disse, eu te comprei. Você é minha propriedade. Quantas vezes o Senhor fala isso, que nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor é o nosso dono, nós pertencemos a Ele. E quem é aquele que vai tocar naquilo que pertence ao Senhor? Muitas vezes a gente fala assim, olha, você quer tocar em mim? Mas você vai ter que passar por Deus primeiro. Você quer me atingir? Então você vai ter que atingir o Senhor primeiro. Você quer me derrubar? Mas você vai ter que derrubar o Senhor primeiro. Porque eu sou propriedade do Senhor.
eu tenho um dono. Eu não sou uma pessoa solta no mundo, eu tenho alguém que é meu dono. Eu sou propriedade de alguém, e o meu proprietário é o Santo de Israel, é o Criador dos céus e da terra, é o Deus Todo-Poderoso. Eu pertenço a Ele, Ele me remiu, Ele me comprou. E Ele fala, não tenha medo, porque você é meu. E o Senhor disse, não toqueis nos meus ungidos. E o Senhor disse, ai de quem tocar nas meninas dos seus olhos. Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu te ajudo. Não temas porque eu te remi, eu te comprei, você é meu. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu sou do Senhor. Diga assim, Deus é o meu dono. Amém? No capítulo 44, eu quero voltar ainda ao capítulo 43, quando ele diz assim, eu te remi, você é meu. Ele diz assim, ó, quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Irmãos, o Senhor vem nos calçando, e o Senhor vem nos colocando numa zona de conforto com sua palavra, para que nós não sejamos pessoas assustadas, amedrontadas, aterrorizadas. Quando o rei disse para Sadraque, Mesaque e Abednego que ia lançá-lo na fornalha, se ele não se prostrasse diante daquela estátua, eles não se prostrassem, eles disseram ao rei o quê? Olha, rei, o Deus que nós servimos é poderoso para nos livrar das suas mãos. Mas se ele não nos quiser livrar, saiba o rei que nós não iremos nos prostrar diante de outro Deus que não seja o nosso Deus. E ele então, o rei, disse, eu vou lançar vocês da prisão. Eles, o que é que podemos fazer? Nada. E eles lançaram na fornalha, e eles disseram, não podemos fazer nada. E então, quando o rei os lançou na fornalha, passado um pouco, o rei olhou e falou, mas eles estão vivos, eles estão em pé, e nós jogamos 3, e tem um quarto homem na fornalha, tem uma quarta pessoa, quem é? E é semelhante ao Filho dos deuses, quem é aquele que está lá? O que é que o Senhor disse? Chama nenhuma arderá em ti. Diz a Bíblia que apenas as amarras que o rei mandou colocar nas suas mãos e seus pés foram queimadas, eles foram livres. Louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção. Se Deus permitir que você seja lançado numa prisão, numa fornalha de fogo ardente, acredite, é apenas para te deixar livre. Amém, irmãos? É apenas para te deixar livre. Uma bênção você vai receber ali. Eu não queria estar na mão daqueles carrascos que estavam me conduzindo, aqueles 3 moços, diante daquela fornalha. Eu imagino que eles ali deviam estar olhando um para o outro e o nosso fim chegou. Acabou aqui, não é? Mas quando eles saíram de lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu te ajudo. Não temas porque eu te remi. Você me pertence. Você é minha propriedade. Capítulo 44, o Senhor diz assim, agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. O Senhor disse assim, não tenha medo, porque eu escolhi você. Você é minha escolha. Que coisa interessante, Jesus disse, não fomos nós que escolhemos a Ele. Não fomos nós que fizemos essa escolha. As pessoas falam, mas quando eu escolhi servir a Deus, ninguém escolheu Deus.
Pelo contrário, ele disse: eu fui achado por um povo que não me procurava. Mas ele me escolheu. E o apóstolo Paulo fala que em amor ele me predestinou e me elegeu para ser conforme a imagem do seu Filho. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos predestinou, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, Ele pôs o nosso nome diante dEle, gravou nosso nome na palma da sua mão, Ele escolheu você. Mas por que você? Porque Ele quis, foi a vontade dEle, escolher você. Quando você olha um irmão, por menor que ele seja, por mais insignificante para você que ele seja, nunca o despreze, porque ele é um escolhido do Senhor, ele é um eleito de Deus, Deus o elegeu, Deus o escolheu para ser dele. Então o Senhor fala assim: olha, não tenha medo, porque eu escolhi você. E meus irmãos, Deus não deixa ninguém mexer nas coleções dele. Ninguém mexe naquilo que ele coleciona, naquilo que ele escolhe para ele. E ele escolheu você. Uma vez uma pessoa falou tanta coisa para mim, eu pensei assim: interessante, sou tudo isso que você está falando, mas Deus me escolheu. Deus me escolheu. Eu não vou deixar Satanás me jogar por terra com qualquer acusação, com qualquer coisa, e querer me menosprezar, me ridicularizar. Ai, eu estou bem para baixo. Ai, meu farol baixou. Ai, minha autoestima está lá embaixo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Você que é servo e serva do Senhor, só o fato de você ser escolhido por Deus, você tem que acordar todos os dias com a sua autoestima bombando. Bombando. Não fica ouvindo as vozes do mundo, não fica ouvindo as vozes das pessoas. Quando você se olha diante do espelho, muitas vezes vem aquelas pessoas que ditam a moda no mundo, fazer: mas você gordo desse jeito, você barriga desse tamanho, você com esse cabelo assim, você com o nariz assim, você com essas orelhas que parecem duas sandálias havaianas, número 42, você com isso, você com esse pescoção, você com esses olhão, você botando esses dentes, você não sei o quê, você aquilo, e vai botando defeito, e daqui a pouco está lá você todo caído. Eu sou um miserável, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha, todas as vezes que o espelho falar umas coisas assim para você, preste atenção, o espelho fala na frente, mas a voz vem de trás. Você diz assim: olha, eu sou escolhido do Senhor, eu sou eleita, eu sou um eleito do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor, quando olha para você, Ele vê aquele a quem Ele escolheu. Mais na frente, no capítulo 51 de Isaías, o Senhor diz assim, versículo 12: eu sou aquele que vos consola, pois quem és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, e que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá à sepultura. O seu pão não lhe faltará, pois eu, o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que brame as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: tu és o meu povo. O Senhor está dizendo aqui: espera aí, quem é você para ter medo do que um mortal possa falar a você? Quem é você para ficar assombrado por causa do que um tirano falou contra você? O Senhor está nos alertando assim: mas espera aí, quem é você para você sentir medo dessas coisas? Você
é uma pessoa que tem o Senhor com você. Você é um escolhido de Deus. Você foi comprado por Deus, você é propriedade de Deus. E por que que você vai ficar com medo do que as pessoas falam? Ah, pastor, eu li nos jornais. Meus irmãos, eu vou fazer 65 anos este ano. Eu já li muitas coisas. Eu me lembro uma época em que na televisão era tanta coisa que se falava. A gente vivia um tempo de uma inflação lá na China, e no supermercado a gente mais ouvia o barulhinho das máquinas remarcando os preços. Você ia no mercado de manhã, era um preço, chegava lá 10 horas da manhã, era outro preço, meio-dia era outro preço, 2 horas da tarde era outro preço, e a gente comprava as coisas com bastante coisa colada em cima, né? Aqueles etiquetas, né? Uma acima da outra, com vários preços, e passava um dia era um preço, no outro dia era outro preço. Eu falo às vezes, você colocava 100 mil cruzeiros no bolso, ia no centro da cidade, quando chegava lá, não era mais 100 mil, era 80. Já tinha, na viagem de ônibus da rua, da sua casa até o centro da cidade, o dinheiro já se desvalorizava. Eu via na televisão e aqueles comentaristas, sabe por que isso vai ser assim? Porque o Brasil vai ser desse jeito. E quantas vezes a Raquel testemunha disso, eu pulava na frente da televisão e dizia assim, eu não aceito isso. O Brasil vai melhorar, Deus vai abençoar o nosso povo, vai abençoar a nossa terra. Nós não vamos viver uma vida miserável como esses economistas estão profetizando. Só se ouvia caos. Os jornais só traziam caos. Irmãos, estou eu aqui hoje. Toda aquela notícia passou, tudo aquilo passou, tudo se foi, estou eu aqui. Os anos se passaram. Quantos aqui passaram por isso, estão aqui? Meus amados e queridos irmãos, o Senhor diz, quem é você para temer as vozes do mundo? Quem é você para ficar com medo do que Satanás diz? Eu lembro um dia que uma pessoa falou comigo, olha, o fulano não vai ganhar para ser presidente do Brasil. Eu falei, mas vamos pegar, porque o diabo não vai deixar. Eu falei, eu não sabia que você acreditava no diabo. Eu não sabia que sua fé estava depositada no diabo. Meus amados irmãos, quando o meu Deus dá a ordem, quem que vai impedi-lo? Quando o meu Deus fala que vai acontecer, quem é capaz de dizer que isso não vai acontecer? Quem é capaz de ficar diante de Deus quando Deus levanta a sua mão? Pelo contrário, diz a Bíblia, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E por último, irmãos, Isaías 54, versículo 4. O Senhor diz assim, não temas, porque não serás envergonhada. Não tenha medo, porque o Senhor não vai deixar você ser envergonhado. Você confia nele? Você está depositando a sua fé no Senhor que está a sua esperança? Você guarda a sua palavra? Você está firme nos propósitos do Senhor? E o Senhor está dizendo isso. Não tenha medo, porque eu não vou deixar você ser envergonhado. Você não vai ser envergonhado. Olha que coisa maravilhosa, você não vai sofrer o vexame. O Senhor não vai deixar esse constrangimento vir sobre a sua vida e sobre a sua casa. Ele vai te abençoar. Ele vai estender a sua mão. Ele vai te ajudar. Ele vai te socorrer. Ele vai abrir caminhos, criar caminhos, fazer coisas. Se possível, Ele fará até mesmo mais uma vez o sol e a lua ficarem quietos. Ele vai prolongar o dia. Meus irmãos, nosso Deus faz coisas extraordinárias. Ele disse assim, faço coisas que quando as pessoas ouvem, falam que nem acreditam. Então a palavra do Senhor nosso Deus para nós nessa noite é esta. Não tenha medo.
Não tenha medo. Quando o medo vier ao seu coração, quando as coisas baterem à sua porta, confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele certamente vai te abençoar. Ele vai fazer o que for preciso fazer para vir em seu socorro, para vir em sua ajuda, no nome do Senhor Jesus.